João 5, versículo 1 a 6. Vamos ler? Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Existia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos, quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: quer ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por essa leitura, obrigado pela reflexão, que possamos, ó Deus, ministrar a Tua palavra aquilo que está segundo o nosso coração, que acreditamos que é o Senhor que colocou para a Tua igreja. Pai, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Meus queridos, na reflexão de hoje, gostaria que todos prestassem atenção, até a Júlia. Júlia, foca no papai que nós aprendemos Bíblia. Depois em casa o papai vai te perguntar o que ele pregou. Vamos conversar em casa sobre Bíblia. Meus irmãos, nos últimos dias, cada dia que passa, eu não sei se a maturidade pastoral, a idade chegando, a gente começa a refletir nas nossas ministrações de uma forma mais, como eu vou dizer para a igreja, racional, para que possamos entender o que está nas Escrituras. Às vezes pregamos eloquentes, trazemos eloquência à igreja, trazemos um avivamento à igreja através da palavra pregada, mas muitas das vezes as pessoas não conseguem absorver o que está na Escritura. Primeiro ponto que nós aprendemos
nesse texto, e eu sempre tenho refletido sobre isso com os irmãos. Todas as vezes que você encontra alguém indo para Jerusalém, ele nunca está descendo, ele está sempre subindo. O que aprendemos com isso? É que um cristão ele precisa ter na sua mente que Jerusalém é para cima, e o seu caminhar nunca é terreno, o seu caminhar é sempre com a sua visão para cima. Um dia vou morar em Jerusalém, um dia aquele que me prometeu arrebatará a minha vida, encontrarei com ele nos ares e cearei com ele nas bodas do cordeiro. Isso precisa fumegar no seu coração, isso precisa acender uma chama no seu peito, que a sua caminhada aqui na terra, ela não é uma caminhada horizontal, ela é uma caminhada para cima. Então, meus queridos, eu digo para você nessa noite, Deus está com você para te fazer vencedor. Amém? Vamos seguir. Segundo ponto, a Bíblia vai dizer que existia em Jerusalém uma porta das ovelhas. Olha que coisa linda. Você começa na narrativa, Jesus subiu para Jerusalém, depois a escada vai cair. Não vai ter. A escada veio assim. Aleluia. Meus queridos, olhando para o texto, você encontra a palavra do Senhor, Jesus subindo para Jerusalém, e logo em seguida no versículo 2 vai dizer que existia uma porta, e essa porta era de quem? Das ovelhas. Essa porta, trazendo a porta das ovelhas, havia um tanque, que em hebraico Betesda. A Bíblia vai dizer que de certo em certo tempo o anjo do Senhor descia e agitava as águas. Meus queridos, uma das coisas que eu fico observando aqui é que quando Cristo chega a esse local, ele vai encontrar um homem enfermo, e a enfermidade desse homem não é um dia, 2 dias, 3 dias. A Bíblia vai dizer que esse homem já viu o sofrimento dele há 38 anos. Eu não sei se ele estava lá esperando um milagre, eu não sei se ele estava lá porque não tinha ninguém para levar ele em casa, porque para colocar ele dentro do tanque não tinha ninguém. Ele vai dizer que não tinha ninguém por ele. Mas olha aqui para mim, eu quero que você pegue a mensagem que Deus pôs no meu coração. Quando Jesus o viu gritar, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: olha aqui, queres ser curado? O que mais acontece na nossa vida é o que está acontecendo. Você chega para um cristão e diz: Francisco, você quer algo? Em vez de ele responder imediatamente: eu quero, ele vai explicar para mim o motivo porque ele ainda não adquiriu. Mas dificilmente ele responde aquilo que foi perguntado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Se foi nos perguntado algo, nos respondemos, falamos para com o Senhor aquilo que queremos. Esse homem, ele vai dizer para Jesus, quando Jesus pergunta: quer ser curado? O homem enfermo queixou-se, reclamou-se, murmurou, foi falar mal. Irmão, eu tenho falado muito com a minha vida, com a minha esposa, com a minha filha. Se não temos algo bom para falar, evite falar coisas ruins, evite ficar murmurando, reclamando. Eu estava vendo uma postagem esses dias, que é o seguinte: a casa que você tem, que não é às vezes a casa que você quer, é o sonho daquele que não tem moradia. A roupa que você tem, que às vezes você queria uma de marca, uma mais cara, ela é o sonho daquele que não tem roupa para vestir. Então, se olharmos
votos, ele vai dizer que 95% dos cristãos, ele tem o suficiente para ele viver, mas ele quer mais. Viver o suficiente para você viver é aquilo que é necessário para a sobrevivência, mas nós queremos luxo, nós queremos conforto, nós queremos muitas coisas. Pastor, isso é errado, querer isso? Não, o errado é você queixar por aquilo que você tem, em vez de você agradecer por aquilo que Deus já fez. Então esse homem, ele vai dizer o seguinte: o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele transferiu a responsabilidade dele para os outros. Já viu que tem um monte de gente assim? Que às vezes eles nunca assumem aquilo que eles fazem. Eles sempre querem encontrar alguém para eles justificar a sua falha, para justificar o seu problema. Eu fiquei meditando esse texto. Concorda comigo que tinha 38 anos que ele estava lá, e ele disse que ele ia se arrastando. Irmão, se ele ia arrastando, e as pessoas da vida já ficavam viradinhas no tanque, e arrastando no jeito, já ficava lá. Porque se eu estou na cama, irmão, eu viro alguma coisa, já caía lá dentro. Mas ele começa, irmãos, a ter dificuldade. Aonde? Olhar para as pessoas. Mas eu podia tanto que o fulano fazer esse algo para mim. Eu podia tanto que o fulano fizesse algo para mim. Eu podia tanto que o fulano fizesse isso. E nós começamos a colocar a nossa esperança no homem. Nós começamos a colocar a nossa esperança, às vezes no nosso patrão, colocar no nosso amigo, no nosso presidente, no nosso irmão, colocando, transferindo tudo, menos para a gente. A gente procura pessoas para justificar a nossa falha. Teve um dia, irmãos, que eu estava trabalhando na José Armando, na conferência, e eu ouvi uma palavra muito dura que me fez chorar. Um senhor muito inteligente comprava lá da gente e era muito amigo nosso. E ele sempre falava para a gente estudar. E eu fui fazer igual esse homem. Eu fui justificar porque eu não estava estudando. Eu fui falar da minha pobreza porque eu não estava estudando. Ele disse: não, você não estudou por causa da sua pobreza. Você não estudou porque você não quis. A culpa é sua de não ter estudado. Aquilo doeu em mim porque eu olhei para o meu passado, a vida que eu estava vivendo. E poxa, esse cara não sabe o que eu passei. Ele não sabe o que eu vivi. Falar uma palavra, eu desce para o banheiro, chorei. Deus, o senhor sabe que eu sempre quis estudar. E o tempo passou, eu resolvi estudar. E a vez que eu estava estudando, irmãos, Deus me mostrou o seguinte: eu com a carteirinha do passe livre, indo para a faculdade, não tinha R$1 para comprar um café. O rapaz lá, hoje a Cássia compra lá, tem até conta lá, né? Devido à minha amizade com ele, com dinheiro, sem dinheiro, ela compra lá na faculdade. Olha que coisa linda. Na minha época, a gente deu dinheiro. Aí, como eu gosto muito de pão de queijo, eu não dou conta de comer só um pão de queijo. Eu compro 3, 4, 5, 10. Você quer ver seu pastor ficar feliz? Essa pão de queijo me chama, biscoito frito me chama. Vocês vai ver o pastor que vocês vão ficar bom nas mensagens. É só mensagem de amor. Irmãos, um dia eu cheguei ali e eu disse para o menino assim: me dá um pão de queijo e um café. Porque um pão de queijo e um café dava R$2, era o que eu tinha. E ele, sabendo que eu gostava de pão de queijo, ele colocou 3 lá dentro e me deu um café. Eu disse: não, só estou com R$2 e paguei. O que eu estou dizendo isso? Eu passei por um período muito negro, muito difícil, mas eu estudei. Mas eu formei, eu concluí a minha faculdade. Enquanto eu estava procurando pessoas para colocar a culpa daquilo que eu não tinha feito, eu não estava tentando. Mas quando eu coloco a responsabilidade em mim e começo a agir, aquilo que eu posso fazer, Deus não vai entrar em cena. Mas aquilo que eu não posso, aí sim Jesus aparece na beirada do tanque. Aí Jesus aparece no momento da dificuldade. Jesus aparece na sua casa. Jesus aparece no seu emprego. Jesus aparece no seu serviço. E Ele vai dizer: você quer mudar de vida? Você quer mudar essa situação? Não apenas questões de murmurando. Apenas diga para Ele: eu creio, eu quero, eu acredito que o Senhor pode fazer um milagre para comigo, para com a minha família.
Uma das coisas que eu fico feliz, eu fico olhando assim, quanto Jesus é bondoso. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, ó, eu te ordeno. Irmãos, olha que coisa linda. A palavra de Deus é tão poderosa que ele diz assim, ó, haja luz e houve luz. Deus disse, haja separamento entre as águas e houve. Quem fez o boneco humano foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A matéria-prima criada, o homem foi criada por Deus. Aí o Criador chega e fala para a criatura, eu estou te dando uma ordem, levanta, pega a tua cama e anda. Irmãos, não precisava aquele homem querer, não precisava aquele homem acreditar. Deus, através de Jesus, estava dizendo, é uma ordem minha, e o ser criado por Deus dele, é o meu Criador que está mandando, é aquele que me pede que está ordenando. E a Bíblia vai dizer que aquele homem se colocou de pé, pegou a sua cama e começou a andar para a vitória dele, para a conquista dele. Acredita que Deus está ordenando sobre a sua vida nessa noite uma mudança, uma vitória, uma conquista, porque Ele é soberano sobre a criatura dele. Aquele homem, irmãos, a Bíblia diz, ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Ei, meu querido, aquilo ali, irmãos, quando ele pega, a vida dele já estava mudada. Olha o que o texto vai dizer, seguindo. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente um homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. Aqui já não tem mais questionamento, aqui apenas ele obedeceu. Lá atrás, antes de conhecer quem era Jesus, lá atrás, antes de conhecer o poder que era de Jesus, quando Jesus fala com ele, ele questiona, ele queixa, ele murmura, mas quando ele vê o seu corpo se endireitando, quando ele vê o seu corpo impulsando para levantar, ele vai dizer, esse homem é diferente, esse homem tem aquilo que ninguém nunca teve, esse homem faz maravilha, ele está mandando eu pegar a cama e andar. Ei, eu vou pegar e vou começar a andar. Mas a Bíblia vai dizer que aquele dia era sábado. Oh papai, por que é sábado? Por que tem que entrar esse sábado na história? É porque tem muita gente religiosa. O judeu era difícil nesse ponto. Ele, às vezes, o sacerdote dava uma trava no seu olho, pregava para o povo, mas eles viviam tudo diferente. E aí ele vai começar, meu querido, por isso disseram os judeus ao que fora curado, é sábado e não te é permitido carregar o leito. Ei, abre um parênteses aqui, que eu vejo isso. Lutas e dificuldades que vêm de fora para com a sua vida quando você recebe um milagre. O povo não fica satisfeito. Ninguém vai aplaudir pelo milagre que vai receber. Ninguém vai aplaudir você pela conquista que você teve. São poucos, meus queridos. Conta na palma da tua mão e não vai preencher os teus dedos. As pessoas que se alegram com a sua vitória. Se alegrar com a vitória do vida do cristão, irmãos, tem que ter muito Espírito Santo na sua vida. Alegrar com a vitória do seu irmão lá fora, tem que ter Jesus na vida. Se não tiver, fica murmurando lá dentro. Mas por que o Claudemir comprou um carro e eu nunca comprei? Mas por que o Claudemir está isso? Não, irmão, não começa a ficar não, irmão. Glorifica a Deus porque é o milagre. Se você está isso, você tem que converter. Isso é coisa de mim. Mas está dentro da igreja, então vamos desviar dentro da igreja. Tem até pastor desviado. Tem. Precisa converter de novo. Aí as pessoas falam, ele parou de carregar a cama? Não. Eu continuo carregando. E ele vai ainda falar, aquele que me curou, ele tem testemunho.
é para você testemunhar, é para você engrandecer Deus na sua vida com milagre. Então ele vai dizer: por isso disseram os judeus ao que fora curado, é sábado e não é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me, apanha o teu leito e anda. Então me perguntaram: quem é o homem que te disse, apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Ei, eu preciso trazer uma palavra séria à igreja aqui agora. Eu preciso trazer uma palavra séria à igreja aqui agora. Aonde o homem estava era um local que havia muitos doentes, e ali havia uma grande multidão. O que aprendemos nesse versículo? Nem todo mundo que está nesse culto vai receber um milagre hoje. Nem todo mundo que tiver domingo vai receber um milagre. Nem todo mundo que teve terça-feira passada recebeu um milagre. O que aprendemos nesse texto? Para tudo tem o seu tempo. Para cada pessoa tem a sua hora. Para cada pessoa tem o seu momento. O seu momento não chegou, não entristeça porque chegou na vida do seu irmão. Não seja judeu questionador, não seja judeu murmurador, não seja judeu religioso, que guarda a religião, mas não é temente ao Senhor. Alegra-se porque ali há 38 anos que aquele homem esperava. Você não sabe o tempo que o irmão que recebeu a vitória está buscando. Você não sabe a forma que ele buscou, mas pastor, eu estou buscando. Continua buscando, porque na hora certa, no momento certo, Jesus chegará na sua vida. O que nós às vezes encontramos? Pessoas tristes, abatidas, angustiadas, porque eles almejam algo tanto, buscam algo tanto e não recebeu. Espere, confie,